Nos capítulos anteriores, exploramos como o rio Nilo presenteou o Egito com a terra e como seu ciclo ditou o ritmo da vida e a força do Estado. Mas no coração desse Estado existia uma divisão fundamental: duas terras, duas coroas, dois reinos, o Alto e o Baixo Egito. Por milênios, eles evoluíram de forma separada, cada um com sua cultura, seus deuses e seu próprio destino. Mas a lógica do rio, que exigia coordenação para o seu controle, clamava por uma união maior. Esta é a história de como essa união aconteceu, não como um simples ato de conquista, mas como a fundação de uma ideia que sustentaria uma civilização por 3 milênios. Antes da unificação, por volta de 3500 antes de Cristo, o Egito não era um só país. Era um mosaico de pequenos reinos ou chefaturas, os chamados nomos, cada um com seu líder, o nomarca. A necessidade de trabalhar em conjunto para controlar as águas do Nilo levou essas comunidades a se unirem, formando gradualmente dois grandes blocos políticos. Ao norte, o Baixo Egito, a terra do Delta Fértil, com sua coroa vermelha e a dulce cobra Wadjet como protetora. Ao sul, o Alto Egito, o Vale Estreito e Guerreiro, com sua coroa branca e a dulce Abilter Neribet. A rivalidade entre eles era inevitável. Por volta do ano 3100 a.C., esse conflito chegou ao seu clímax. De um lado, os exércitos do Baixo Egito, do outro, as forças do Alto Egito, lideradas por um rei ambicioso e visionário. Seu nome era Narmer, que a tradição posterior também chamaria de Menes. O momento exato dessa unificação nos é revelado por um dos documentos históricos mais importantes do mundo. A paleta de Narmer, muito mais do que um simples objeto para misturar tintas, essa paleta de xisto é a primeira página ilustrada da história egípcia. Nela vemos o faraó Narmer em ação. De um lado, ele é retratado usando a coroa branca do Alto Egito, brandindo uma massa sobre um prisioneiro que simboliza o Baixo Egito. Do outro lado, ele aparece majestosamente usando a coroa vermelha do Baixo Egito, numa procissão triunfal. A mensagem é clara e poderosa: um só homem dominando as duas terras. Mas Narmer sabia que a unificação não se sustentaria apenas pela força. Ele iniciou um intenso trabalho de pacificação. Para isso, casou-se com uma princesa do Baixo Egito, demonstrando a união através do sangue. Ele também escolheu como divindade principal Horus, o deus falcão do Baixo Egito, para mostrar que a nova ordem era uma fusão e não uma supremacia de um sobre o outro. E, de forma muito estratégica, ele fundou uma nova capital, Mênfis, localizada exatamente no ponto de encontro entre o Alto e o Baixo Egito. Ela era a balança das duas terras. Assim nasceu o título mais importante de todos os faraós, o Senhor das Duas Terras. A unificação se tornou a pedra angular da ideologia real, e os símbolos dessa união estavam visíveis por toda parte. O mais óbvio era a coroa dupla, o Bichente, que combinava a coroa branca do sul e a vermelha do norte em um único símbolo de poder absoluto sobre todo o Egito. Havia também o hieróglifo Sematauí, que significa unificador das duas terras. Ele mostrava o desenho de uma traqueia, simbolizando a união entrelaçada com a planta de papiro do delta e a planta de lótus do vale, um símbolo de que as duas terras estavam agora ligadas em um só corpo político. E de forma brilhante, o título Rei do Alto
e baixo, Egito era escrito com os símbolos de um junco, representando o sul, e de uma abelha, representando o norte. Era a ordem cósmica, a Maote, restaurada em escala nacional. Essa união, porém, não foi instantaneamente pacífica. A primeira dinastia ainda enfrentou turbulências, e faraós posteriores tiveram que reafirmar constantemente a paz entre as duas forças. Em um momento de crise, o faraó Períbice chegou a substituir o deus Horus por Seti, o deus do Alto Egito, e seus símbolos, mostrando que as tensões ainda persistiam. Foi necessário um faraó como Koskimui, o único a ter Horus e Seti juntos em seu nome, para finalmente reapaziguar o reino. A unificação não apagou as diferenças, pelo contrário, ela as celebrou e as integrou em um todo mais forte. A geografia havia criado duas terras. A necessidade de gerenciar o presente do Nilo exigiu que elas cooperassem, e a ambição política de líderes como Narmer transformou essa cooperação em uma nação. O presente do Nilo, portanto, não foi apenas a terra fértil ou o ciclo das águas, foi também a condição geográfica e econômica que tornou possível e até necessária a criação do primeiro grande Estado nacional centralizado da história. O Egito unificado era, em sua essência, a administração suprema do grande presente do rio. Dessa união, forjada entre coroas e símbolos, surgiria a energia e a organização para as conquistas mais audaciosas dessa civilização. O próximo capítulo da nossa jornada nos levará ao ápice dessa glória, para entender como este Estado, nascido das águas, ergueu monumentos destinados a tocar os céus. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever para não perder a continuação dessa história incrível. Até a próxima.